Bem-vindo ao canal da TAC, eu sou o Douglas e espero conseguir te ajudar a entender um pouquinho mais sobre Cálculo 1 nesse vídeo. Já aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação. E compartilhe caso saiba de alguém que está precisando de uma ajuda com Cálculo 1. Bom, então vamos começar. A gente já vem utilizando bastante essa regra de derivação, a regra de derivação do x elevado a n. Afinal das contas é o que a gente mais utiliza até. A gente faz a regra do tombo, ou seja, a derivada do x elevado a n, o n cai para frente multiplicando, o expoente do x diminui em uma unidade. A princípio, a gente só mostrou a validade disso para n natural, mas a gente já está utilizando isso para qualquer n real. Por exemplo, a gente está utilizando para o caso em que o n é meio. A gente já derivou várias vezes o que seria a derivada do raiz de x. Então, estamos utilizando já para qualquer n real, mas a gente não viu por que isso é válido. Com derivação logarítmica, é bastante simples até mostrar a validade dessa fórmula, e é isso que a gente vai fazer aqui. Primeiro eu vou fazer de uma forma bem direta, sem me preocupar muito com alguns detalhes, daí depois eu falo mais a fundo dos detalhes envolvidos aqui. Vamos considerar aqui então o y igual à função que a gente quer derivar. Primeiro, antes de aplicar o logaritmo, vamos colocar o módulo aqui dos dois lados para garantir que são números positivos. E agora sim a gente aplica o ln. Vai ficar ln do módulo de y igual a ln disso aqui. Como tem um expoente, a gente pode jogar o n multiplicando na frente. Vai ficar n ln do módulo de x. O que a gente faz agora? Como a gente quer a derivada do y, a gente deriva os dois lados com relação a x. A derivada do ln do módulo do y vai ser derivada do ln do y com relação a y, que é o 1 sobre o y, vezes a derivada do y com relação a x. Vamos colocar y'. Isso aqui tem que ser igual à derivada do outro lado. Vai ficar n, e daí a derivada do ln do módulo de x, a gente viu que é 1 sobre x. Então vamos deixar assim, n sobre x. A gente quer encontrar a derivada, então a gente pode passar o y multiplicando para o outro lado. O y é o x elevado a n. Então, ao passar para o outro lado, vai ficar x elevado a n dividido por x. O expoente vai ficar, então, n menos 1. Vamos encontrar a derivada do y igual a n x elevado a n menos 1. Exatamente o que a gente queria mostrar, né? Que a derivada do x elevado a n é n vezes x elevado a n menos 1. Bastante fácil de mostrar a regra do tombo utilizando derivação logarítmica. Agora eu vou só adicionar algumas pequenas observações. São pequenos detalhes, não são tão importantes assim, mas para ficar um pouquinho mais rigoroso no que a gente chegou. O n, por acaso, ele pode ser zero? Por que eu estou falando justamente do n igual a zero? Quando o n igual a zero, a função que a gente tem aqui é uma função constante, porque x elevado a zero vai dar 1. Ou seja, é como se não existisse esse x. É simplesmente uma função constante igual a 1. Então, para essa função constante f de x igual a 1, não faz sentido utilizar a regra do tombo. A gente sabe que a derivada dela vai ser zero para qualquer valor de x. Mas e se mesmo assim a gente quisesse utilizar a regra do tombo? Daí a gente ia encontrar aqui, ó, ia cair o expoente n, que no caso seria zero, também ia dar zero. Ou seja, ia funcionar até realmente para o n igual a zero. Mas com um pequeno probleminha. Qual que é o probleminha que a gente teria aqui? Se a gente utilizasse a regra do tombo para n igual a zero, ia dar 0 vezes x elevado a menos 1, ou seja, ia ficar 0 vezes 1 sobre x. Ao analisar essa fórmula daqui, obtida através da regra do tombo, a gente veria que não seria possível colocar o x igual a zero nessa fórmula. Sendo que na prática, se o n igual a zero, a gente está falando simplesmente da função constante igual a 1, e existe a derivada em qualquer ponto. A derivada em qualquer ponto x vai ser igual a zero. Então, só um probleminha aqui, um porém, no utilizar a regra do tombo quando n igual a zero. Não faz sentido, né, utilizar a regra do tombo para n igual a zero. Vai ser a derivada de uma constante e vai dar zero. Mas aqui, ó, só um porém, a gente coloca que é válido para todo n real, mas daí, na prática, a gente está restringindo um pouco os valores que o x pode ter. Agora, um outro ponto que também vale a pena levantar. O x, ele pode ser zero? Bom, o x, a princípio, ele pode ser zero, né? A gente está falando da função x elevado a n. A função pode assumir o valor igual a zero. Só que, nesse caso, a gente não pode fazer isso aqui para encontrar a regra de derivação, porque daí a gente está falando do ln de zero. Ln de zero não existe, o zero não está no domínio da função ln. Mas isso significa que essa fórmula aqui não funciona quando x igual a zero? Não, não é isso que significa. Significa que esses passos aqui a gente não pode fazer para mostrar realmente que funciona para o x igual a zero,
Mas na prática, realmente a fórmula funciona quando x é igual a zero. E daí, para entender isso, a gente pode pensar num argumento de continuidade. Se a gente olhar essa função aqui, o x elevado a n, quando x é exatamente igual a zero, não tem nada de diferente acontecendo aqui. O zero não é um ponto muito especial, então não faz sentido a gente achar que a derivada longe do zero tem uma certa fórmula, mas exatamente no zero ela teria uma fórmula completamente diferente. Então tem uma certa continuidade aqui. Então a gente poderia encontrar a derivada no ponto x igual a zero, tirando o limite disso aqui quando x está tendendo a zero. Daí a gente poderia usar a substituição, isso aqui daria zero, então o resultado da derivada quando x igual a zero daria zero também, que é o que a gente obtém simplesmente substituindo x por zero nessa fórmula. Então não tem problema, aplica a regra do tombo e depois pode substituir o ponto por zero. Qual que é o problema que pode dar ainda? É se o n for menor ou igual a 1. Se o n for exatamente igual a 1, o que a gente vai ter utilizando a regra do tombo? Vai cair o 1, e daí no ponto zero ficaria 0 elevado a zero. E daí o 0 elevado a zero a gente não sabe quanto dá. E o que acontece no n menor do que 1? Daí, utilizando a regra do tombo, a gente vai ficar com n vezes x elevado a n menos 1, só que se o n é menor do que 1, esse expoente vai ser negativo. Então a gente poderia escrever assim, ó, n sobre o x elevado a n menos 1, jogamos lá para baixo como x elevado a 1 menos n. Agora sim esse expoente aqui está positivo porque o n é menor do que 1. Como o x está aqui no denominador, daí a gente realmente não vai poder utilizar essa regra do tombo. Não vai dar para colocar o x igual a zero aqui. E um outro ponto que eu queria levantar é, será que o x pode ser negativo? Aqui na regra que a gente deduziu, meio que não importa se o x é positivo ou negativo, porque a gente colocou o módulo, então realmente a gente pode aplicar o ln, derivar e daí funciona. O problema do x ser negativo é realmente o domínio dessa função aqui, ó, da função x elevado a n. Nem sempre o x pode ser negativo para um x elevado a n. Por exemplo, se o n é igual a 1 sobre 2, a gente está falando da função raiz de x. Então aqui nesse caso o x nem pode ser negativo. Mas se não for por questão do domínio da função x elevado a n, daí o x pode ser negativo sim. Por exemplo, se aqui o n fosse igual a 2, o x quadrado existe para qualquer x, inclusive x valores negativos. Se o n fosse 3, ficaria x ao cubo, o x também pode ser qualquer valor. O problema é quando começa a aparecer raiz assim, daí o domínio dessa função aqui acaba sendo restrito e não pode ser valores negativos. Ou seja, normalmente a gente vai poder utilizar a regra do tombo para valores negativos, a gente vem utilizando isso até, mas vai ter algumas situações que vai dar problema. Vão ter alguns valores de n, alguns expoentes, como por exemplo n igual a meio, em que a gente não vai poder substituir o x por algo negativo. Eu coloquei assim, ó, como se pudesse utilizar a regra do tombo sempre, mas é meio entre aspas sempre, né? É um sempre desde que, ao utilizar a regra do tombo, não dê um problema. E o que é dar um problema? É ao substituir dar 1 dividido por zero, ou então ficar um zero elevado a zero, ou então aqui novamente dividido por zero, ou então acontecer de dar uma raiz de um número negativo. Então toda vez que você conseguir usar realmente, daí você pode usar. Só que às vezes você vai ter algum problema ao tentar utilizar. Então aqui só levantando o tipo de problema que pode ocorrer. Obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui. Se por acaso ele te ajudou, não se esqueça de dar seu like e se inscrever no canal. E sabia que tem nosso curso de cálculo 1 completo na plataforma Ataque? O link está na descrição se você quiser dar uma olhadinha. Lá você encontra o curso estruturado, além de mais exercícios resolvidos e tudo de forma gratuita.